Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, lição dos adultos na Academia de Pregadores, revista dos adultos, na verdade, currículo dos adultos. Na aula de hoje, estudaremos nesse primeiro trimestre de 2023, a lição de número 3, do dia 15 de janeiro de 2023. O título da lição é O Avivamento no Novo Testamento. Na aula passada, estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. E eu fiz questão de deixar claro que esse avivamento é promovido pela palavra. É claro, repito, que disse na primeira aula, que principalmente dentro da visão pentecostal, o Novo Testamento deixa claro para nós essa questão do avivamento a partir do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Entretanto, precisamos pensar avivamento não só como a evidência e a atualidade do falar em línguas, bem como a atualidade dos dons do Espírito Santo. Precisamos pensar no avivamento como um movimento do Espírito que aviva a igreja, que torna a igreja e cada membro dessa igreja viva, fazendo com que a gente verdadeiramente viva a vida cristã conforme o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus, divulgando o reino de Deus, fortalecendo o reino de Deus. Isto é verdadeiramente ter uma vida avivada. E é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. O nosso texto áureo está no Evangelho escrito por João, capítulo 4, e o versículo de número 10, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Esse texto faz parte do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, junto ao poço de Jacó, na região de Samaria, na cidade de Sicar. É o texto que nós vamos estudar hoje na nossa lição, como a base da nossa lição, e principalmente apontando para um avivamento de Deus apresentado pelo evangelista João. A verdade prática nos diz que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa, que atravessa toda a história. Como falamos e repito, e é uma proposta da verdade prática, o nosso verdadeiro avivamento está enraizado na palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição é Novo Testamento, porque vamos estudar o avivamento no Novo Testamento. Leitura bíblica em classe é o texto que está em João capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 15. O texto nos diz da seguinte maneira: veio uma mulher, é claro que eu vou até fazer questão de citar aqui, os versículos anteriores ao versículo 7, diz que quando Jesus veio saber que os fariseus estavam dizendo que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, e o texto faz questão de nos informar, se bem que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia, indo outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então o texto começa assim: Jesus vai da Judéia para a Galiléia, não era geograficamente falando necessário passar por Samaria, mas Jesus faz questão, era necessário passar por Samaria, porque Jesus iria se revelar para a mulher samaritana. Aliás, esses relatos de João capítulo 4 são os primeiros relatos em que Jesus se declara como Messias, e ele faz isso para essa mulher samaritana. Então, na sequência, nós temos a leitura bíblica em classe. Veio uma mulher, Jesus assentou-se junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, na região de Samaria, e o texto diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então nós percebemos em toda a estruturação do texto que Jesus se aproxima, ele vai ao encontro da mulher. A gente, quem conhece o texto sabe que na continuação desta conversa, a mulher pede, né? Dá-me depressa desta água. E aí Jesus fala: chama o seu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus responde: isso disseste com verdade, porque tiveste 5, e o marido que agora tens não é teu. Enfim, o resultado desta conversa foi que Jesus se revelou como Messias para a mulher. Ela reconhece Jesus primeiro como judeu, a gente vê aqui no texto, como uma pessoa que não pertencia à mesma região que ela. Depois ela reconhece Jesus como profeta e depois ela reconhece Jesus como Messias. Ela sai anunciando que havia encontrado um homem que tinha contado toda a sua vida, e as pessoas se afluíram para Jesus para ouvir o que aquela mulher tinha a dizer. E depois, então, elas falaram: nós estamos crendo, né? As pessoas disseram à mulher: nós viemos a ele porque cremos no que você falou, mas agora cremos no que temos visto e no que temos ouvido. Jesus se revela para ela, Jesus quebra ali uma rixa cultural religiosa que havia entre os judeus e os samaritanos, que eram, aliás, né, irmãos, e Jesus se revela àquela mulher. A partir disto, o nosso comentarista, de forma muito brilhante, pastor Elinaldo Renovato, vai tratar nesta aula de hoje sobre o avivamento no Novo Testamento. E ele vai deixar essas indicações dos livros do Novo Testamento de um avivamento promovido pela palavra de Deus. Lembrando que Cristo é a palavra encarnada. Primeiro ponto: o avivamento nos evangelhos. Primeiro parágrafo: o avivamento no evangelho escrito pelo evangelista João. O nosso comentarista faz questão de nos dizer o seguinte: nesse encontro, ou seja, de Jesus com a mulher samaritana, entre o Salvador e a mulher, esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana nos mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Ou seja, no evangelho escrito pelo evangelista João, o avivamento, ele é apresentado pela mensagem divina que alcança a mulher samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos por causa de uma rixa cultural religiosa. Os samaritanos eram descendentes de judeus do Reino do Norte que se casaram com a escória de Samaria, porque em 722 a.C., a Assíria levou o povo de Israel para o cativeiro e deixou, eu disse casaram com a escória de Samaria, não, com a escória dos assírios. Os assírios, em 722 a.C., levou o Reino do Norte para o cativeiro. Ficaram alguns, né, velhos, pessoas que não tinham força para o trabalho, em Samaria, e a Assíria levou a escória da Assíria, condenados, homens que eram assassinos, levou para essa região do Reino do Norte, que a capital era Samaria.
esses judeus que ficaram ali se casaram com essa escória da Assíria e surgiu então os samaritanos, a raça dos samaritanos. E por isso os judeus não se comunicavam com eles. Historicamente falando, quando o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, e depois que o povo voltou para a região de Judá, né, para reconstruir o templo em Jerusalém, os samaritanos se opuseram à reconstrução do templo. Então havia uma briga ali, né, os samaritanos eram os judeus de Samaria que foram para o cativeiro assírio em 722, levados pelo Reino do Norte, e eles não regressaram. Então eles não tiveram a oportunidade de reconstruir a sua nacionalidade. Então eles não queriam que isso acontecesse também com o Reino do Sul, que é o Reino de Judá e a capital Jerusalém. Então eles se opuseram à reconstrução. Enfim, Jesus encontra com a mulher samaritana. Jesus quebra todos os paradigmas sociais, culturais daquela época, conversando com aquela mulher. Se revela para ela e a vida daquela mulher é avivada, porque ela encontra verdadeiramente o Salvador. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o avivamento em Mateus. Pastor Elinaldo nos propõe que o propósito primário de Mateus é revelar Jesus aos judeus e depois ao mundo, mostrando, sobretudo, que ele é o Messias do Antigo Testamento, prometido pelos profetas. Mateus, então, revela o real avivamento que o mundo precisa e o real avivamento que o mundo poderia vivenciar, que é o encontro verdadeiro, genuíno, é a percepção, isto é, a revelação que Jesus está presente, que o reino de Deus está presente, que o reino de Deus é para já. Então, Mateus deixa claro que Jesus é o Messias presente. E esta é a característica do avivamento. Em João, Jesus é o avivamento que encontra todos os perdidos. Em Mateus, Jesus é o avivamento que vem sobre o seu povo, o povo de Israel, e depois sobre todo o mundo. O avivamento em Marcos. Marcos escreve mostrando Jesus como servo. Mateus apresenta Jesus como rei, na figura do leão, e Marcos escreve apresentando Jesus como servo, na figura do boi. Marcos escreve destinado aos romanos, que eram os dominadores da época. Então ele apresenta Jesus como servo. Em Marcos, Jesus é apresentado, o avivamento é apresentado em Jesus, primeiro, como servo vencedor, porque ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a enfermidade, sobre tudo. Depois, Jesus é apresentado como servo sofredor, porque ele se propôs ao sofrimento para remir toda a humanidade. E depois, o avivamento é apresentado em Jesus como o servo triunfante, porque ele vence a morte. Então, em Marcos, este avivamento alcança os romanos e, sobretudo, o avivamento em Marcos mostra que os crentes que são verdadeiramente avivados são servos, são chamados por Deus para um serviço, é claro, um serviço que envolve o reino de Deus. Em Lucas, o último aqui dos evangelistas, é claro que pela ordem dos evangelhos, o último é João, mas aqui na nossa lição, primeiro tratamos de João, depois de Mateus, depois de Marcos e agora de Lucas. Em Lucas registra o nascimento singular do Salvador. Ele registra também a mensagem dos anjos aos pastores, anunciando um novo tempo que chegava para Israel e para o mundo. E este novo tempo era o avivamento enviado dos céus. É magnífica a mensagem do anjo aos pastores,
porque eles dizem que hoje na cidade de Davi vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Lucas faz um anúncio para o mundo. É claro que com o evangelho destinado aos gregos, mostrando Jesus como um homem perfeito, ele mostra que verdadeiramente Deus quer avivar o mundo a fim de aperfeiçoar os homens. Pensemos então nessa dinâmica do avivamento nos evangelhos, dentro dessa ordem cronológica que nos propôs aqui o nosso comentarista. Em João, o avivamento é revelado em Cristo como Salvador do mundo, a palavra de Deus encarnada. Em Mateus, o avivamento é revelado em Cristo, que é um rei, que veio para reinar, para implantar o reino dos céus na terra. Em Marcos, o avivamento é revelado em Cristo como um servo, aquele que veio para servir e para dedicar-se aos mais pobres, aos mais necessitados. E em Lucas, o avivamento vem em Cristo, que é o homem perfeito, que salva e que aperfeiçoa todos os homens para morar nas mansões celestiais. Então, é interessante fazer essa análise bibliológica e esses apontamentos que a Bíblia nos faz do avivamento. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Avivamento. Segundo ponto, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. É claro que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do avivamento. É aqui que ocorre em Atos a descida do Espírito Santo. Mas vamos pensar
antes de tratar de Atos 2, na descida do Espírito Santo, eu achei interessante essa forma como nos propõe o nosso comentarista. Vamos pensar no avivamento na igreja primitiva. A igreja primitiva era avivada? Claro que era. A igreja primitiva recebeu uma promessa de Cristo que é para todos nós. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Em Atos, quando os discípulos, se você ler do versículo 6 ao 8, os discípulos estavam preocupados com a vida cotidiana. Quando eles perguntam para Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, vai ser agora que a gente vai tomar o governo de Roma? Vai ser agora que a gente vai começar a nossa Guerra Santa? Vai ser agora que a gente vai iniciar esse nosso novo tempo? Aí no versículo 6, Jesus diz para eles, não vos preocupeis com os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E Jesus deixa claro para a igreja, Jesus deixa claro aos discípulos que para cumprir a missão, para encarnar a missão de evangelizar o mundo, eles precisavam ser avivados. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus faz referência, sem dúvida, ao derramar do Espírito, ao revestimento de poder. A igreja primitiva tinha esta promessa de Deus. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É claro que nós sabemos, como bons pentecostais, que esse batismo com o Espírito Santo não era só para falar em línguas. Esse batismo com o Espírito Santo era para motivar a igreja a fim de que eles realmente cumprissem, encarnassem, sobretudo, a missão de alcançar o mundo. E isso aconteceu no capítulo 2 do livro de Atos, e é o próximo ponto da nossa lição, segundo parágrafo do segundo ponto, a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão, para pregar. Deixa eu fazer um destaque aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão, para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Eu tenho dito já há algum tempo que nós precisamos rever, e eu até fiz um seminário sobre isso, falando sobre voltando às raízes do verdadeiro pentecostalismo. Por que que os crentes receberam o revestimento de poder no dia de Pentecostes? E aí, daí vem o termo pentecostalismo, para pregar o evangelho. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, eu me referi a esse texto aqui agora, recitei esse texto. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, o receber poder está ligado a ser testemunhas. Nós só recebemos poder para ser testemunhas. E só somos verdadeiramente testemunhas quando recebemos este poder. Então, a pregação do Evangelho é corroborada. Ela se torna mais efetiva quando somos revestidos de poder. Então, o Espírito Santo é patente no livro de Atos. O Espírito Santo é derramado no livro de Atos sobre a igreja primitiva e a igreja avança. Quando estudamos historicamente a igreja, nós percebemos que a igreja conquistou o mundo habitado da sua época justamente porque estava revestida do Espírito Santo. Justamente porque foi transbordante do Espírito, foi impactada pelo Espírito e foi alcançada. Então, ela foi alcançada pelo Espírito e conseguiu alcançar o mundo da sua época. Estamos pensando, então, nesse segundo ponto da lição, o avivamento no livro de Atos. Embora este avivamento no livro de Atos não pode se dar, não se deu, não pode ser marcado tão somente pelo revestimento de poder. O que mostra
no livro de Atos que a igreja primitiva era uma igreja realmente avivada. O próprio crescimento da igreja, a expansão da igreja. Ninguém conseguiu parar a igreja. Ninguém conseguiu deter o crescimento da igreja. E a igreja avivada é uma igreja que realmente cresce. A Bíblia diz, se você ler Atos capítulo 2, do versículo 43 em diante, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos, estavam unânimes no templo, se reuniam de casa em casa, partiam o pão, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, tinham comunhão, né? Estavam unidos na comunhão, no partir do pão. E o texto diz assim, enquanto isto, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Isso mostra uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja que cresce. Uma igreja avivada é uma igreja na qual o próprio Cristo acrescenta. Paulo disse isso, se referindo à igreja de Corinto, aos grupos faccionistas que haviam na igreja de Corinto. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, uma igreja avivada é uma igreja que cresce com crescimento realmente dado por Deus. Terceiro ponto da nossa lição, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Como Paulo apresenta esse avivamento nas epístolas paulinas. Paulo, nas suas 13 cartas, ele vai apresentar diversos temas. Justificação pela fé, em Romanos, ele vai apresentar a salvação em 1º e 2º Coríntios. Deixa eu voltar aqui. Justificação pela fé em Romanos. Depois, a salvação na carta aos Coríntios. A transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus. Ele apresenta isso em Tessalonicenses. O advento da alegria dos salvos. Ele fala disto em Filipenses. Porém, Paulo especialmente faz um apelo à igreja em Éfeso, dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Se tem um escritor no Novo Testamento avivado, esse escritor se chama Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele fazia questão sempre de falar disto em todas as suas cartas. Claro, quando estudamos a teologia paulina, nós percebemos isso de forma mais patente. Mas Paulo está sempre falando, até porque Paulo escreve a partir daquilo que ele vive. Paulo tinha um fervor espiritual na sua vida. Paulo deixa claro que ele tinha um pleno exercício dos dons espirituais. Paulo faz, por exemplo, 3 listas de dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Paulo incentiva a igreja a buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, aqui na carta aos Efésios. Paulo escreve 2 cartas pastorais, incentivando, principalmente Paulo, seu filho na fé, ele escreve a Tito também, mas principalmente Paulo, a quem ele chama de filho na fé, a ser um obreiro avivado. Então, nas epístolas paulinas, nós vemos saltar aos nossos olhos um avivamento que Paulo vivia na sua própria carne. E repito, um avivamento verdadeiro, genuíno, que produzia salvação de almas. Ninguém plantou tanta igreja como Paulo plantou. Tudo que Paulo fazia girava em torno da pregação do evangelho. Isto é um avivamento de verdade, um avivamento genuíno. Segundo parágrafo do 3º ponto, nas epístolas gerais ou epístolas universais. O que as epístolas gerais ou universais revelam? Qual é um contexto, uma visão panorâmica dessas epístolas? Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. E por que nós vemos um avivamento nas epístolas gerais a partir desses princípios? Toda a nossa vida precisa estar alicerçada em princípios.
E esses princípios das epístolas gerais apontam, esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. É impossível ter uma vida cristã verdadeiramente avivada se não estiver alicerçada em princípios. Se não estiver alicerçada em princípios, é só movimento, gente. Se não estiver alicerçada em princípios, é só o reteté, que é uma gíria, um jargão pentecostal que a gente sabe muito bem. Se não estiver alicerçado em princípios, eu brinco, tem um hino da Cassiane, que fala 500 graus de puro fogo santo e poder. Se a vida cristã e se o avivamento não estiver alicerçado em princípios, são 500 graus de puro fogo santo e poder, que no sábado e no domingo à noite faz a pessoa pular, ou que no sábado à noite faz a pessoa pular, mas não leva a pessoa no domingo de manhã para a escola bíblica dominical, por exemplo. Então, nós precisamos desses princípios na nossa vida, e são princípios verdadeiros, genuínos, que nos são apresentados nas epístolas gerais. As epístolas, tanto as paulinas quanto as gerais, nos mostram o estilo de vida da igreja primitiva. Como a igreja primitiva vivia, como a igreja primitiva fazia, como ela reagia, quais eram as coisas que moviam o coração da igreja primitiva. Nós encontramos isto nas epístolas. Registros ou um vislumbre de avivamento no livro de Apocalipse, que é o nosso terceiro parágrafo. Em Apocalipse, o nosso comentarista nos diz que o avivamento é indicado em um Jesus que volta em glória, voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Em Apocalipse, o avivamento é um avivamento esperado, é um avivamento aguardado. E é claro que nós precisamos ver Apocalipse não como um livro futurista, não, de forma alguma. Apocalipse não é uma teologia, uma escatologia futurista. Apocalipse é uma escatologia da esperança. Por que João escreve Apocalipse? Para encorajar a igreja que sofria perseguições. E em Apocalipse, João mostra que o Cristo da igreja é vencedor. E se o Cristo da igreja é vencedor, a igreja de Cristo vence com ele. Então, o glorioso, o Cristo glorioso que surge em Apocalipse, ele é vitorioso. E nisso está verdadeiramente as raízes de um avivamento. Jesus voltará em glória. Essa é a esperança. É por isso que eu falo que a nossa escatologia tem que ser uma escatologia da esperança. Uma esperança não de esperar, de ficar parado de esperar. Uma esperança que nos move, que nos faz agir, já motivados por esta esperança que nós estamos aguardando. Então Jesus voltará em glória, será visto por todos os habitantes da terra, ele vai pôr fim à grande tribulação, vai vencer o anticristo, implantar o reino milenial, e neste dia, como nós vimos lá na primeira lição, nas palavras de Ageu, o esperado das nações estará presente na terra e o mundo vai viver o maior avivamento de toda a história. Queridos, nós encontramos então no Novo Testamento as raízes verdadeiras para um verdadeiro avivamento que nós precisamos viver neste tempo. A geração passada, séculos passados, nós vamos estudar à frente, nós vamos falar de alguns avivamentos no mundo e vamos mostrar quantos anos demorou para que alguns avivamentos esfriassem. Repito o que já falamos aqui na aula passada, na lição número 2, esses avivamentos precisam ser contínuos. Nós não podemos viver um avivamento e esse avivamento acabar. Precisamos viver um avivamento continuado. E o Novo Testamento nos dá a chave hermenêutica para isso, nos dá a fundamentação para isso, para um avivamento continuado, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida e que nós
vivamos de forma avivada continuadamente, para a glória do nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa terceira lição. Na semana que vem estaremos juntos novamente, estudando sobre o ministério avivado de Jesus. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa com Jesus. É claro, sempre com Ele. Vamos aprender muita coisa com o ministério avivado de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.